Esses foram os maiores erros que eu cometi quando eu comecei a investir. Então, se você é uma pessoa que está querendo começar a investir, ou então se investe há pouco tempo, assista esse vídeo até o final, porque é justamente vendo o erro de outras pessoas que a gente evita cometer esses mesmos erros, né? E tudo isso vai tornar a sua jornada muito mais fácil. Então, sem muita enrolação, bora para o primeiro erro, que foi na Bolsa de Valores, quando eu decidi comprar uma ação. Há uns anos atrás, aí, muitas pessoas falavam em ações, né? Então eu queria saber como que funcionava o processo de comprar um ativo e tudo mais. Eu tinha ali uns R$10 que eu podia fazer essa experiência, fui lá na Bolsa de Valores através da corretora Clear, que era a corretora que eu utilizava na época, e comprei uma ação da Oi. E assim, não fiz nenhuma análise da empresa, nem da ação, eu simplesmente comprei aquela ação, porque como eu falei, eu queria saber como que era o processo, como que funcionava para você comprar um ativo. E aí, passado alguns meses, quase um ano, eu fui usar o meu CPF novamente e descobri que ele estava irregular na Receita Federal. Olha que bacana. E assim, naquele tempo eu não fazia ideia de imposto, né? E outra, o valor que eu investi era muito baixo, R$10, então eu não me preocupei com nada. E aí eu descobri que o problema do meu CPF é que ele tinha uma multa de R$200, né? Porque eu tinha comprado a ação e não tinha declarado. Naquele tempo, qualquer movimentação que você fizesse na bolsa, você tinha que declarar, né? Então esse daí foi meu melhor investimento, ao contrário, porque eu investi menos de R$10, né? E depois de alguns meses, menos de um ano, eu tive um retorno negativo, uma multa de R$200. Ah, Matheus, comprei ações recentemente e não declarei. Calma, porque hoje em dia as coisas funcionam de uma forma diferente. Não é qualquer centavinho que você investe que você precisa declarar, né? Existem agora novas regras, onde algumas pessoas vão precisar declarar e outras não. Inclusive, futuramente, daqui a uns dias, eu vou fazer um vídeo bem detalhado falando sobre isso. Então, se você quer ver esse vídeo, já se inscreve no canal. E o aprendizado que eu tirei disso tudo, na verdade, é um dos princípios que todo investidor deveria estar ciente, que é não investir sem saber o que está fazendo, né? Sem saber aonde está colocando o dinheiro. Porque assim, hoje a quantidade de pessoas que investem ali não fazem ideia do tipo de investimento, não sabe se aquele investimento tem algum tipo de imposto, se é necessário fazer alguma declaração, né? E assim, eu não estou falando que a pessoa tem que ser um expert, ser um contador, saber de tudo. Não, mas ela precisa saber o básico do investimento, né? Como, por exemplo, saber se tem algum imposto, saber se é necessário fazer alguma declaração, até para que ela invista, né, com mais segurança e mais confiança. E eu sei que muitas pessoas têm pavor de imposto de renda, têm pavor de declaração de imposto de renda, inclusive muitas pessoas deixam de investir por conta disso e não faz nenhum sentido, né? Porque é tudo muito simples. Quando você entende ali e vê na prática como que funciona, você vê que é tudo muito simples, tudo muito tranquilo de ser feito. O segundo erro que eu cometi foi ali durante a pandemia, tudo fechado, faculdade fechou, você fica dentro de casa sem ter o que fazer, e aí eu fui lá na internet e pesquisei como ganhar dinheiro na internet. Eu acho que todo mundo já fez isso. E aí eu encontrei uma coisinha chamada Day Trade. Ah, Matheus, o que é Day Trade? Day Trade é quando você vai na Bolsa de Valores, compra e vende um ativo no mesmo dia. Isso serve para fundos imobiliários, ações, dólar. Então você chega lá, compra uma ação, por exemplo, hoje, de manhã, e aí quando for de tarde você vende ela. Então isso é chamado de day trade. E aí eu pensei, poxa, é uma coisa que eu posso fazer de dentro de casa, só preciso de um computador e ainda vou ganhar dinheiro com a valorização do ativo, é perfeito para mim. E aí eu fui me aprofundar mais, pesquisei bastante ali sobre o day trade e percebi que não era tão simples assim, né? Na verdade, você tinha que ficar ali muito tempo na frente do computador, queimando o neurônio, perdendo a paciência e na maioria das vezes você não ganha dinheiro, você perde dinheiro. E aí eu sei que algumas pessoas podem estar falando, ah, Matheus, eu conheço fulano e ciclano que trabalha com day trade e ganha dinheiro. Provavelmente essas pessoas são profissionais, né, que se dedicam muito a isso. Então não é qualquer pessoa que vai chegar ali, fazer uma operação e ganhar dinheiro. É uma profissão como qualquer outra, então exige muito tempo, muita dedicação, muito foco, tem que de fato gostar daquilo, né? Então não é qualquer pessoa que chega ali e começa a ganhar dinheiro, nada disso. Inclusive, se liga nesse estudo aqui, feito pela Fundação Getúlio Vargas, que diz que 97% das pessoas que fazem day trade na bolsa perdem dinheiro. E os 3% que ganham dinheiro, ganham em média ali menos de R$300 por dia. Pois é, foi aí que eu comecei a entender e perceber que na verdade isso era uma ilusão, né? Esse negócio de ganhar dinheiro fácil
do conforto da sua casa, não existe. Inclusive, eu me enquadro nesses 97% aí que perderam dinheiro com day trade, né? O valor que eu perdi não foi tão significativo, né? Até porque eu tinha um pouco de consciência ainda, mas eu sei que tem muitas pessoas que perdem muito dinheiro, né, se aventurando nesses tipos de investimentos. Então tem que ficar atento. E o que eu tirei de lição disso tudo, principalmente com relação ao mundo financeiro, é que não existe dinheiro fácil, não existe almoço grátis, né? E geralmente as propagandas, quem te oferece esse tipo de coisa, só te mostra ali um lado da moeda, só te mostra a parte boa desse negócio, não te mostra ali o lado obscuro. E assim, essa lição, ela não é só para o mundo dos investimentos, para o mundo financeiro, não. É para qualquer área da sua vida, né? Sempre pense no longo prazo. Não vai achar que você vai conquistar as coisas do dia para a noite. Para tudo que você conquistar, vai ter que demandar ali muito esforço, muito tempo, muita dedicação, né? Inclusive, se você é uma pessoa que acha que vai conseguir as coisas do dia para a noite, você está sujeito a cair em golpe, né? Cair em furada, acabar fazendo besteira. O terceiro erro que eu já vi muitas pessoas cometendo é o de investir, entre muitas aspas, esse investir, em títulos de capitalização. Se você já conversou com o gerente do seu banco, provavelmente ele já te ofereceu isso, né? Onde você escolhe ali um valor para colocar por 60 meses e aí durante esse período você fica concorrendo a prêmios. E aí depois que acabar esses 60 meses, você tem o seu dinheiro de volta. E aí muitas pessoas se sentem tentadas a isso, né? Poxa, vou colocar o meu dinheiro lá por 60 meses, ficar concorrendo a prêmios por todo esse período e aí no final, se eu não ganhar nada, né, nenhum prêmio, eu vou ter o meu dinheiro de volta. Então eu não vou perder dinheiro. Mas aí eu te pergunto, você tem certeza de que você não vai perder dinheiro? Imagina você colocar o seu dinheiro lá por 5 anos, esse dinheiro não vai ser corrigido em nada, e aí depois desses 5 anos eles te devolvem ali o dinheiro no talo, a mesma coisa, o mesmo valor, né, sem ter rendido absolutamente nada. Então imagina, seu dinheiro 5 anos sem ter rendido absolutamente nada. Só para você ter uma ideia, a inflação acumulada nos últimos 5 anos, segundo a calculadora do cidadão do Banco Central, foi de 33%. Ou seja, seu dinheiro você perdeu 33% do seu poder de compra. Então você até vai ter o seu dinheiro de volta, porém o poder de compra foi pro brejo. A lição que fica aqui é: não caia em papinho de banco de receber premiações, coloca o seu dinheiro aqui que você vai ter ele de volta daqui tantos anos, né? Você tem que ficar atento se o seu dinheiro está sendo corrigido pela inflação, porque se não tiver, você vai estar perdendo dinheiro, na verdade, ao longo do tempo. O quarto erro que eu cometi foi ter preguiça de analisar o ativo que eu queria comprar. Como assim? Quando eu comecei a investir focado no longo prazo, eu lembro que eu comecei pela renda fixa, né? Só que depois de um tempo eu comecei a pesquisar sobre fundos imobiliários, sobre ações, e aí eu decidi que eu ia investir em ações no exterior. E aí eu comecei a comprar ações de empresas gigantescas, né, populares, e aí eu pensava, poxa, essa empresa é muito grande e popular, com certeza é interessante eu ter ela na minha carteira, né? Então saí comprando ações de empresas, não fazia nenhum tipo de análise, não sabia de fato o que é que eu estava comprando, e esse foi um erro que eu cometi. E assim, isso não me trouxe nenhum prejuízo, porém eu coloquei a mão na consciência e parei para pensar que aquela não era a melhor forma, né? Que eu estava fazendo a coisa errada. Porque a gente começa a ganhar confiança, né? Ah, comprei uma ação dessa empresa, deu certo. Comprei uma ação daquela outra empresa, deu certo. E aí a gente sai comprando, né? Só que vai chegar uma hora em que você vai fazer besteira. E por mais que a probabilidade de que isso aconteça seja pequena, se você continuar agindo dessa forma, a conta vai chegar. E foi aí que eu resolvi investir no exterior através de ETFs. Se você quer investir no exterior, quer investir em ações no exterior, a melhor forma, a melhor maneira, mais simples e fácil e prática de você fazer isso é através do ETF. O ETF é como se fosse uma cesta de ações. Então imagine uma cesta de piquenique e cada item dentro dessa cesta é uma ação. E esse ETF, ele tem uma missão. E essa missão é replicar a performance de algum índice. Matheus, eu não entendi nada. Calma. Aqui no Brasil, a gente tem o índice do Ibovespa. E o que é Ibovespa? É o índice que reúne as principais empresas, as maiores empresas que a gente tem listadas na nossa Bolsa de Valores. Então, quando você ouve, o Ibovespa fechou em uma alta de 2%, ou então, o Ibovespa fechou numa queda de 3%. Isso significa que a média das empresas listadas no Ibovespa tiveram uma performance que fez o índice subir 2% ou cair 3%. Só que não tem como você chegar lá e comprar o índice Ibovespa, né? O índice Ibovespa é só o índice. Ele não é negociável. E é aí que entra o ETF. O ETF ele vai ser um fundo que quando a gente compra uma cota desse ETF, a gente vai estar colocando dinheiro nesse fundo. E o gestor do fundo
vai comprar as ações do Ibovespa com seus respectivos pesos. Então, automaticamente, esse ETF ele vai ter a mesma performance do índice Ibovespa. Então, se o Ibovespa teve uma alta de 2%, o ETF também vai ter uma alta de 2%, porque ele é composto exatamente pelas mesmas ações. Então, essa é uma ótima forma de você investir em um fundo e automaticamente estar investindo em várias ações, né? Então, a gente vai estar se expondo a diversas ações diferentes, sem ter a dor de cabeça, né, de estar ali procurando e analisando ação por ação, até porque quando a gente fala lá do exterior, a gente está falando de milhares de empresas. Então imagina o trabalho que não daria você ter que analisar empresa por empresa. Então é bem mais fácil e prático você investir nesse fundo que é o ETF. Foi aí que eu comecei a investir no ETF IVV, que é um ETF que vai replicar o índice S&P 500, da mesma forma que a gente tem aqui no Brasil o índice Ibovespa. Lá nos Estados Unidos eles têm o índice S&P 500, né, que reúne as maiores empresas, as 500 maiores empresas da Bolsa dos Estados Unidos. E assim, ainda falando desse quarto erro, é um dos erros que eu mais vejo, principalmente investidores iniciantes, cometendo, né? As pessoas, elas querem dar um Ctrl+C, Ctrl+V na carteira de investimento de outras pessoas, né? Inclusive, sempre me perguntam lá no Instagram: ah, Matheus, me recomenda um fundo imobiliário. Ah, Matheus, me fala aí uma ação para me comprar. Ah, Matheus, qual fundo imobiliário eu devo comprar esse ano? No YouTube aqui, por exemplo, eu sempre vejo as pessoas literalmente copiando e colando a carteira de investimento de outras pessoas, né? Então a pessoa ela pensa: poxa, o cara já fez o trabalho de análise, né, dos ativos por mim, então eu só preciso ir lá e comprar esses mesmos ativos. E aí a pessoa vai lá, compra um MXRF11 da vida, não sabe o que é o fundo, não sabe para que serve aquele fundo, né? Como que funciona, e aí a pessoa que ela acompanha lá para de postar, para de atualizar a carteira de investimentos dela, e aí a pessoa que comprou fica perdida, né? Não sabe se está na hora de vender aquele fundo, se está na hora de comprar mais, se aquele fundo dela está valorizando ou não. Então a pessoa fica completamente perdida, e aí essa pessoa vai buscar uma outra pessoa para ser a referência dela, né? E aí nesse emaranhado todo, ela acaba se enrolando, tendo prejuízo, perdendo dinheiro, se frustrando com os investimentos. E aí algumas pessoas podem falar: ah, Matheus, mas eu copiei e colei a carteira de investimentos de fulano e tá dando certo para mim, tô tendo resultado. Primeiro, né, você pode até ter resultado, mas esse resultado não foi mérito seu. E segundo, provavelmente esse resultado não vai ser satisfatório, né? Com certeza seria um resultado muito melhor se você de fato tivesse entendido e compreendido o que é que você estava fazendo ali. Então assim, o conselho que fica, a lição que fica é: se você é um investidor iniciante ou se você pretende começar a investir, perca um tempinho ali estudando, analisando, entendendo como que funciona fundo imobiliário, ações, né? Tenha paciência, é tudo um processo, né? Até porque para você ser um investidor, o atributo que você mais vai precisar é de paciência. Então não queira começar investindo já horrores de dinheiro em qualquer investimento só para dizer que está investindo. Foi assim que eu comecei, né? Eu nunca copiei carteira de investimentos de ninguém, sempre busquei dar os meus próprios passos sozinho, né? Então faça isso também, porque é a melhor coisa que você pode fazer. E outra, comece com aquele investimento que você melhor se identifica, né? Até para que você tenha mais vontade e motivação para estudar sobre aquele investimento. Então, ah, Matheus, eu acho que eu vou começar, eu me sinto mais seguro com renda fixa, então se aprofunde em renda fixa. Ah, Matheus, eu curto muito o fundo imobiliário, então isso vai te dar motivação e vontade de estudar mais fundos imobiliários. Mas se você já cometeu algum desses erros ou cometeu algum outro erro que eu não mencionei aqui, deixa nos comentários, deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, inclusive faz com que o YouTube recomende meus próximos vídeos para você. Então deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e valeu!